Vamos até Cachoeira do Sul, na verdade, para conhecer a maior indústria de noz pecan do hemisfério sul, a Divinante. Roda a vinheta do Poder RS pelo Rio Grande. Pessoal, olha só, estou aqui na Divinante, em Cachoeira do Sul, no coração do estado, para conhecer a maior planta de noz pecan do hemisfério sul do mundo. Não é pouca coisa. Do meu lado aqui está o Edson, que foi um dos loucos aí, lá que há 25 anos atrás começou este sonho. Eu queria saber, antes de qualquer coisa, o que tu fazia antes? Tu trabalhava numa empresa deste setor, é isso? Exato. Eu aos 15 anos, eu fui para a Escola Agrícola em Viamão, a ETA, né, Escola Técnica de Agricultura, e desde aquela época eu botei na minha cabeça, sei lá por quê, né, cara, foi algo assim, né, bateu uma química com a planta, né, sabe? E meu primeiro trabalho, então, com Nogueira, foi lá em 1986, né? 86. Foi um dos pioneiros no Brasil, certamente. E aí eu enxerguei a Nogueira e botei na minha cabeça que queria trabalhar. E eu vim trabalhar numa empresa aqui de Cachoeira. Eu nascido aqui, morava em Porto Alegre, cruzava de vez em quando na frente, quis trabalhar com essa planta. Fui trabalhar, cara, foi meu único emprego, fiquei 10 anos lá. Só que o patriarca lá, o fundador, o visionário, faleceu, né? E aí eu preferi sair para fazer a minha empresa, então, em 2000. Montar o teu negócio. O meu negócio. Então, com o que eu acreditava, da maneira com que eu acreditava, até seguindo um tanto da filosofia socioambiental que o seu Geraldo Link tinha. Fala um pouco mais sobre os diferenciais dessa planta aqui, dessa tua fábrica, porque tu não faz nenhuma exportação de noz pecan em casca. Isso. Né? É um produto de altíssima qualidade aqui que vai para os mercados mais exigentes. Isso. Nós compramos as nozes dos produtores. Então, a gente tem aí mais de 4 mil fornecedores. Nós vendemos mudas, temos um viveiro, que é o maior do mundo de Nogueira Pecan Raiz Embalada. Essas mudas são produzidas para fornecimento a esses produtores que querem produzir nozes de alta qualidade. E os produtores são teus parceiros. Meus parceiros, tá? Então, eu ajudo eles com assistência técnica e compro a produção deles todos os anos, tá? Porque a empresa não tem produção. Sim. Nós dependemos desses produtores, tá? E eles estão localizados aonde? Estão localizados em mais de 700 municípios de toda a região sul do Brasil e parte da Sudeste. 700 municípios? Da região sul. Grande maioria do Rio Grande do Sul. Hoje é difícil um município do estado do Rio Grande do Sul que não tem um pomar comercial com nossas mudas. E os produtores são pequenos e médios, então? A grande maioria são pequenos. O que é pequenos? Quantos hectares? É meio hectare, 1 hectare, 1 hectare e meio. A grande maioria. Mas nós temos produtores muito grandes também. Claro. Tá? Então a gente atende, né? O maior produtor que é associado a vocês, que fornece para vocês, tem quantos hectares? São cerca de 50 mil nogueiras. 50 mil nogueiras. Já está um bom tempo, certamente. Não, são plantas novas. Tá? São plantas Ainda novas. não estão produzindo. Então, olha, quando começar a produzir, preparando o futuro. Por que da ampliação da planta? Né? Porque a gente está percebendo, né, ano a ano, aí, a perspectiva de um aumento exponencial de produção. Então, tem esse mercado consumidor para esse crescimento que vocês estão projetando? A gente conversa aí com empresas, né, que claro que não vão comprar de um país só, né, mas que compram 600 containers, né, de 40 pés por ano. Quanto que tu vende agora, a tua produção total, para o mercado interno e para o mercado externo? 22, que foi um ano cheio, normal, né? Nós vendemos 70% para o mercado externo e 30% para o mercado interno. Em quantidade? 22. Em toneladas? Nós vendemos cerca de... exportamos pronto, tu precisa de metade do que entra com casca, tu tira descascado. Né? Então a gente trabalhou ali com cerca de... perto de 1 milhão de quilos bruto, né, tá? E exportou nem tudo que a gente conseguiu produzir, conseguiu mandar para fora, foi para o mercado interno, tá? Exportou parte do que a gente produziu em 22, teve que ir em 23 porque não tinha o nível de qualidade para o mercado externo. Então ficou em câmaras frias e tal, e foi nos primeiros meses de 23, depois. Até porque em 23 a gente teve que parar a planta, né, para ampliação. Mas nós trabalhamos com perto de 1 milhão de quilos e mandamos um pouco mais de 200 mil quilos para fora, descascado no padrão de qualidade internacional. Qual é a ampliação que tu está fazendo aqui? Qual é o volume de investimentos? E que tamanho vai ficar a sua fábrica? Nós temos hoje, estamos instalando ali 12, terminando de instalar 12 descascadores, então, industriais. Nós ficamos 20 anos com um, agora estão 12. Temos ali 7 seletoras automáticas chinesas, né, de alta performance, né?
Então, nós estamos preparados nessa nova planta para 40 toneladas dia. Né? Isso dá cerca de 12 milhões de quilos por ano. Né? O Brasil hoje colhe em torno de 6 milhões. Então, dá 2 vezes a safra brasileira por ano. 2 vezes a safra brasileira, 12 vezes não, mais de 20 vezes o que tu produz hoje. Isso. Então é uma ampliação que te garante para os próximos anos. Exatamente. Qual é o valor do investimento? Olha, a gente projetou ali cerca de 6 milhões de reais, né, que seria o valor projetado, né, mas com agregados e coisas que a gente teve que gastar e foi agregando no processo, vai passar esse ano aí de 24 a mais de 10 milhões de investimento total. Essa planta que tu está aumentando a capacidade produtiva dela, ela está em consonância com o que os produtores vão te entregar de matéria-prima? Sim, a gente já fez essa ampliação justamente pensando nesse aumento gradativo ano a ano da produção desses produtores. Né? Então, como tem um mercado grandioso e tem uma produção que a gente espera que seja grandiosa, o que faltava era uma planta grandiosa, né, para fazer esse circuito todo funcionar. O que tu sonha para a Divinut? Olha, nós temos uma visão, né, que ser a maior processadora do Hemisfério Sul, vamos dizer, a gente está consolidando esse sonho. Né, tá? E atingimos novos mercados, né, com um sistema de gestão de nível mundial, né, com atendimento, levando saúde aí, né, através dessas nozes produzidas num sistema socioambiental adequado pelos produtores, né, levando saúde aos consumidores do mundo inteiro. E esse é o nosso sonho. O que os produtores, né, que são associados aqui à Divinut, qual é o retorno que eles têm? É melhor do que plantar soja? É mais rentável, né? Não melhor. É mais rentável do que plantar soja, milho ou fumo, por exemplo? Sim. Num planejamento econômico de 20 anos, sem sombra de dúvida. Se tu pegar os 5 primeiros anos, não vai ser, obviamente, porque é uma cultura mais de médio e longo prazo, né? Tá? Mas, assim, se tu pegar um período mais longo, né, a lucratividade da Nogueira Pecan, até em se tratando de uma árvore, né? Então não tem aquele trabalho todo anual de investimento. Tu vai ter um investimento inicial e depois vai ter uma manutenção do teu pomar. Então, é uma fruta não perecível, né? É um caroço. Sim. Né? Nem se compara com uma azeitona, por exemplo, né? Que o caroço está por dentro, ou com uma uva, que é extremamente delicada, né? Então, nós temos uma planta que é muito rústica, especialmente a variedade Barton, que é a nossa principal variedade, né? E que foi selecionada, tipo assim, comparando como se fosse um frango de aviário, né? Então, hoje, boa parte do que entra da produção é uma noz mais uniforme, casca fina, tegumento douradinho, né, sabe? E diferente do que existia no mercado, que era muito desuniforme, né? Frutas maiores, menores, alongadas. Sim, redondas, uma casca, né, mais tá? grossa também. Mais grossa, o que dificulta o processamento industrial. Né? Então, a gente formatou até essas variedades, os pomares, para o atendimento, comparando, por exemplo, com o frigorífico aviário, né, com as integradoras, como BRF, né, tudo mais, essas grandes integradoras, que têm um cinturão de fornecimento de matéria-prima no seu entorno, né, e fazem o trabalho industrial e comercial. Por que tu escolheu esse nicho de mercado mais premium, né, sem trabalhar com a casca, de fazer essa seleção do fruto? A nossa vocação sempre foi porque é muito mais difícil. Né? Muito mais difícil. No momento que tu vai exportar uma noz com casca, tem as suas peculiaridades, tem as suas dificuldades, mas quando tu vai exportar descascada, né, cada mercado novo que eu estou abrindo, por exemplo, a Arábia Saudita, agora Canadá, são mais de 200 sementes trocadas. Né? Porque é muita documentação, muita informação, é muito ajuste documental, né, e porque é um produto manipulado, né? Ele foi exposto pela indústria descascadora com manipuladores humanos ali mexendo e tal, o que existe, obviamente, um risco de contaminação, que existe um controle extremo, né, para não existir essa contaminação. E a gente, claro, que reduz o volume total, porque a gente exportando nós com casca vai estar exportando mais da metade, né, de um produto que é um subproduto, ou é descartado, que é a casca. Né? E a gente, com o produto descascado, a gente consegue agregar um valor, né? Gerando emprego, agregando valor aqui no Brasil. Com certeza. Bom, agora a gente vai dar uma volta aqui pela Divinut, conhecer um pouco lá dos bastidores, do viveiro também, para mostrar tudo aqui para a nossa audiência do Poder RS. Vamos lá. Bom, Edson, aqui a gente está no viveiro, né, de vocês, das mudas de Nogueiras. Quantas mudas tem aqui no viveiro de vocês? São 400 mil mudas em todas as etapas de produção. 400 mil. É o maior viveiro do mundo de Nogueira Pecan, raiz embalada. Maior? O que é a raiz? Ah, esse saquinho aqui. Produz em saquinho. Raiz nua, quando tu planta no chão e arranca,
e raiz embalada, e quando tu planta numa embalagem, tipo esse saquinho aqui. Essa é uma muda que já tem um tamanho maior do que o normal. Isso, mas não são as nossas maiores. A gente pode ver do lado aqui. Essas são mudas boas para irem a campo, né? Num tamanho mínimo, né? Mas mudas com um padrão genético excepcional, né? Tu vê que não tem nada de agroquímico aqui, de pulverização de fungicida, e nós estamos com as folhas totalmente saudáveis. Qual a idade dessas mudas aqui? A parte aérea aqui, ó, que é a parte enxertada, ela foi enxertada em agosto, né? Então nós temos aí, vamos fechar 6 meses. Bem jovens, então. Bem jovens. E as maiores mudas tu tem quanto tempo? Aí tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. Isso. Quanto tempo para produzir uma nogueira começar a dar nozes? 3 anos pós-plantio. Aí, claro, começo de produção. Um pouquinho, uns frutinhos e tal, o pessoal fica parceiro com o fruto, mas claro, não é algo comercial ainda. E ela atinge a partir do 5º ano, mais do 5º ano e o auge. Olha, vai atingir uma estabilidade produtiva a partir do 15º ano. 15º. Bom, e a partir daí dura para sempre, né? Isso, estabilidade por hectare, né? Porque aí não a planta, tem limite. se tu deixa crescer, ela vai aumentando continuamente por século. Edson, o que a gente tem aqui então? Aqui a gente tem ali uma nogueira que a gente chama de pé franco, tá? Que é uma semente plantada, tá? E dá uma nogueira, né? Tá? Mesmo sendo semente de Barton, tem ali uma genética do pai, da mãe, né? Dos avós e tal, algo que não tem um controle propriamente, a não ser a semente da Barton que a gente planta ali. Agora aqui, ó, o que a gente faz é uma clonagem. A gente vai filmar a operação aqui. Ali tá brotando ali, ó, dá para ver lá, ó, tá vendo brotando lá? Sim. É aquele verdinho lá, ó. Aquilo lá, o que acontece? Esse aqui também, ó, aqui tá brotando um clone, porque a gente pega um broto de uma planta em produção, uma planta mãe, e cola aqui. Faz uma amarração com a fita, né? Como a gente vai ver a operação agora. E daqui sai uma clonagem perfeita, quer dizer, se tem a propensão a uma dada doença, se tem uma resistência, é replicado. Se tem uma casca fina ou coloração dourada que interessa para o mercado internacional, é replicado aqui. Então isso garante que a gente tem uma uniformização. Aqui a gente faz o frango de aviário, lá galinha caipira. Aqui é o nascimento de uma nogueira. Exatamente. Edson, o Rio Grande do Sul sofreu muito, né, com chuvaradas, com enchentes aí o ano passado, e isso vai refletir agora na safra de noz pecan. Qual é a diferença para outras safras, especialmente para a última? Como é que foi a última? Que aí foi o contrário, né? Teve estiagem, teve falta de água. Exatamente. Orestes, nós tivemos uma situação de 3 anos de laninha. Então foram 3 anos consecutivos faltando água, com frutos menores, né? A safra do ano passado não foi a safra tão ruim, a safra 23, mas teve frutos muito pequenos, né? Em quantidade foi boa, mas os frutos eram menores. Pequenos. A qualidade não foi ruim também. Tem uma granação adequada, né? Uma coloração boa, mas deu essa situação de frutos muito pequenos. Então, daria para se dizer que uma média, assim, precisávamos de 3 frutos da safra 23 para o que a gente está pensando em ter 1 fruto da safra 24, né? Vão ser frutos, como tem menos frutos por árvore, na ordem de 30%, 40% menos frutos, né? Talvez aproxime do total da safra do ano passado, porque vai ter frutos muito maiores, mais cheios, mais granados, né? Devido à abundância hídrica e à abundância foliar, porque nós temos plantas muito viçosas, né? Tá? Então vai ter muita fotossíntese. Então talvez equilibre até o ano passado por conta de, mesmo com frutos menor número de frutos, um fruto muito maior, mais robusto, mais pesado. Isso a gente sente a diferença comparando mesmo, né? As nozes que a gente compra, elas são menores ou maiores. Exatamente. Então a gente vai ter nozes mais bonitas, provavelmente, em 2024. Exato, mais vistosas, maiores, né? A gente deixou de fechar um negócio com os Emirados Árabes Unidos, né? O ano passado, em função de não termos disponíveis, né, nozes num padrão que eles queriam, né, que era um padrão maior, né? Porque então, lá eles gostam de frutos maiores. Frutos maiores. Então agora para 24 esperamos então poder fornecer para esses clientes lá. Aliás, uma experiência minha, viu, Edson, inesquecível em Dubai, foi tâmara e no meio recheada com nozes. Essas tâmaras no Dubai Mall lá, né, a gente esteve lá em 22 no evento também lá. É algo assim vendido como joia, né? Tipo uma joalheria, assim. Eles tiram o carocinho da tâmara e colocam uma noz pecan ali e fica maravilhoso. Impressionante, fica incrível. Tomara que mais e mais pessoas passem a apreciar essas especiarias. E dá para fazer, viu? No mercado público eu já fiz isso. Mercado público de Porto Alegre. Comprei as tâmaras, né? Comprei as nozes e pronto. Dá para ter uma experiência de Dubai aqui no Rio Grande do Sul. E a composição fica maravilhosa para degustar, né? Fica. Aqui então, Edson. Esse é o fruto da nogueira pecan.
está se desenvolvendo nessa época, inclusive, aqui de janeiro para fevereiro, é época de alongamento, de crescimento do fruto. E aí, em abril, ele vai abrir essas 4 latinhas e vai mostrar, então, a noz. E fica pronta para ser sacudida e recolhida em cima de uma lona ou mesmo no solo. A colheita é difícil? Dá muito trabalho? Não, olha, nem perto de uma uva, de uma ameixa que tem que ser colhida com cinza ou com a ponta dos dedos, né? Uma ameixa, por exemplo. A noz é o caroço, né? Então tu consegue sacudir e colher do solo. Eu vou te mostrar um equipamento que facilita. Mas nós temos hoje vibradores, temos recolhedores, né? Que são equipamentos que auxiliam bastante. Que ajudam. Mas dá para fazer bem manual, ela vai caindo naturalmente. Nesse aspecto ambiental também gostaria de ressaltar que todo esse pavilhão é coberto por painéis fotovoltaicos. Né? Todo ele? Todo ele. Então a gente tem energia que mantém toda a nossa planta. Né? A nossa conta de luz veio aí R$ 94 agora. Se R$ 94? É o mesmo que eu pago na minha casa, e eu também tenho placa, né? placa solar. Taxinha, né? E nós chegamos a pagar mais de R$ 20 mil aí em situações anteriores, né? Quando não tínhamos placa. Né? É uma planta, então, aqui super sustentável. Sustentável. E a energia de biomassa também, nós aquecemos ar e aquecemos água para o nosso processo com a queima da casca, energia de biomassa. Então dá para dizer que nós somos autossuficientes. Né? Eu sempre digo, além da gente cuidar do meio ambiente, né, com essas atitudes, traz economia também para o bolso. Isso aí. Cisterna, tá, que serve para embelezar o nosso ambiente aqui e armazena a água do nosso telhado e do telhado dos vizinhos. Dos vizinhos também? Dos vizinhos também. Nós canalizamos, né? Então todo o escoamento dos telhados, especialmente mas do arruamento do próprio viveiro, vem para cá e para um outro reservatório ali embaixo. Tá? E essa água serve para irrigar o viveiro e irrigar as árvores também. Quanto de economia de água te traz isso, ter esse sistema? A gente não tem essa métrica, né? Exatamente, mas toda a água que a gente usa para irrigação, a gente capta desse processo. Né? Só em extremas secas, em alguns dias, né, que secaram esses reservatórios, que nós usamos um pouco de água de poço artesiano. Do contrário, a gente usa somente água dessas cisternas, tanto para as matrizeiras, né, que são essas árvores aqui, que a gente tira material genético, como para o viveiro. Edson, e essa nogueira aqui? Essa aqui, tem uma placa aqui, deve ser importante. Essa aqui é a Esperança, né? Nós plantamos no dia 17 de julho, quando fizemos o aniversário de 20 anos. Né? No dia do aniversário de 20 anos, nós plantamos essa nogueira, de nome Esperança. Estávamos no meio da pandemia, né? Com muita insegurança, muita incerteza, e tínhamos que cultivar muita esperança de que as coisas fossem melhorar. Né? Então passamos por grandes desafios no meio de 2 anos de pandemia, né? E graças a Deus superamos essas dificuldades e estamos aí. E ela fica aqui para representar isso. Essa esperança, naquele momento ali, né? Ela foi plantada ali com essa esperança. O Edson está aqui comigo e está me contando uma história muito curiosa desse painel que tem aqui, que é para tirar uma foto de lembrança. Tem uma brincadeira aqui com uma gíria, né? Nós somos nozes. Nuts é nozes, né? Tá? Isso. E daí veio o nome da empresa, Divinut, né? Nozes divinas. Né? Isso. Tá? E aqui nós somos nozes, né? Só que isso é uma gíria, né? Que nos Estados Unidos é bem comum, que diz que nós somos loucos. Loucos. Por isso a brincadeira ali, inclusive. Por isso a brincadeira, né? E por que isso faz sentido para nós, né? Porque esse louco aqui é o louco disruptivo, o louco que quebra o paradigma do mesmo, para fazer algo diferente. 100% dos produtores, que hoje, graças a Deus, passam de 4 mil, que plantam nogueiras conosco aqui, que são nossos parceiros, ouviram isso dos seus vizinhos. Dos vizinhos. Tu tá louco, cara? Todo mundo aqui planta fumo e tu vai plantar nogueira. Todo mundo planta soja e tu vai plantar nogueira, né? Uhum. Então, o cara fez algo diferente, por isso ele é chamado de louco. Nós, da mesma forma, né? Tu é louco fazer uma empresa de uma cultura que ninguém sabe nada. Quando nós formamos essa empresa, há quase 25 anos atrás. Há quase 25 anos. O ano que vem nós fazemos 25, né? Tá? O nosso jubileu de prata. Ninguém pensava nisso. A coisa dessa maneira, com essa estrutura, né, sabe? Que se baseou na integração dos suínos e frangos, né? Que tem esses pequenos produtores em torno, amparados por uma indústria, né? A gente adaptou esse sistema para a pecan, que no mundo inteiro ninguém fazia isso. Claro. Né? Então foi um pioneirismo nesse sentido. Uma loucura. Né? Então, por isso fazer sentido para nós, a gente fez um totemzinho, né? E eu vou convidar vocês para botarmos as caras aqui, ó, né? Tá? E fazermos parte, então, dessa loucura conjunta. Vamos lá, Pedro.
Aí. We are nuts. Nós somos loucos. Né? Tudo doido. Boa. Vamos provar aqui então agora. Espetacular. Sabor adocicado, leve. Sem sal, né? In natura. In natura. Todo o sabor que a noz precisa já está aqui. Aí. Não tem. É maravilhoso um achocolatamento, Claro. sal, açúcar, mas deixa de ser tão saudável que nem ela in natura. Quais são, Edson, as propriedades boas para a nossa saúde aqui da nossa pecan? Exato. Bom, a nossa pecan é um superalimento, tá? Ela é considerada entre as nozes, né, todas as nuts, a que tem mais conteúdo de antioxidantes. E os antioxidantes previnem males desde o câncer, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, né? Um monte de doenças. Né? Então, ela previne o câncer, previne as doenças neurodegenerativas, previne males cardiovasculares, que é o top das nuts. Né? Então, praticamente quem come um punhadinho aí de 25 gramas por dia, 5 vezes por semana, não morre do coração. 25 gramas é a recomendação por da dia. OMS. O que é 25 gramas? É isso, Isso aí, no menos isso aí, um pouquinho assim. Um pouquinho menos. É. Por dia. Então, a ideia é comer um pouquinho todos os dias, e não comer 1 quilo no Natal. Claro. É comer um pouquinho todos os dias. É igual vinho, né? É uma tacinha, e um pouquinho todo dia. Né? Mas sempre, né? Constante. Sempre. Então, é um alimento que vai te trazer uma série de benefícios, né, praticamente em todo o teu organismo. O nosso cérebro, pouca gente se dá conta, mas ele é basicamente gordura. Né? Mas uma gordura boa. E se a gente olhar o que parece uma noz, não parece um cérebro? Parece. Né? Então, isso indica que é bom para o nosso cérebro. Né? Essa gordura é boa para o cérebro. Né? Não, e antioxidante nos deixa mais jovem, ainda combate os radicais livres. Deixa mais jovem. Né? Exatamente. Muito bem. Edson, a gente está aqui num lugar especial. Tem até uma placa ali e eu estou enxergando aqui de longe que o nome é Persistência. Isso. Imagino que seja dessa nogueira aqui. Isso. Conta a história da Persistência. Bom, essa é uma nogueira que foi a única que nós conseguimos êxito na enxertia, na construção, né, do primeiro projeto de viveiro que nós fizemos no Distrito das Três Vendas. Né? Plantamos 1 milhão de sementes de um ano, mais 200 mil no segundo ano, e por uma conjugação de fatores, tudo deu errado. Né? Só uma persistiu. Uma persistiu. Que é essa aqui. Que é essa aqui. Nós, como era sistema de raiz nua, nós arrancamos ela e plantamos em um saco. Depois mudamos para um saco maior. Mas quantas sementes tu plantou? 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil. 10 só hectares. para essa aqui só para essa persistir e resistir. Isso, exatamente. Foi isso. Enxertada, né, com a Barto, que é a nossa principal variedade. Né? Então, ela, além de simbolizar para nós essa transição de sistema de raiz nua e raiz coberta, ela é o nosso xodó quando a gente pensa em persistir no negócio. Claro. Né? E que a gente fez esse espaço aqui também para que as pessoas ouvindo essa história, né, possam pensar na sua própria vida e necessidade de persistência. Né? Porque muita gente morre na praia. E, especialmente a geração mais nova não persiste muito. Né? Sim. Qualquer dificuldade está largando de Já tá? vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Então, a persistência é necessária quando tu acredita nos teus propósitos, né, nos teus objetivos, né, as dificuldades tu vai suplantando. Né, tá? Então, esse é o símbolo, né, através dessa planta chamada persistência. Parabéns, parabéns. Tem que cuidar a quantidade. É calórica, mas uma caloria, cara, que ela tem tanta fibra, né, que não se... Uma caloria boa, né? Quem come nozes, né, que, claro, se tu botar no meio de uma torta, coisa assim, aí é problema. Né? Mas só as nozes, né, tá, ela chega até a ser um elemento de redução de peso. Sim, até as ela traz nutricionistas, elas recomendam o lanche da tarde. Ela traz saciedade. Mas é isso, 3, 4. Agora, se tu botar no meio de uma Marta Rocha... Não, né, aí... Mas fica bom, né? Fica bom, fica bom. Mas aí não vai perder peso. Né? Vamos lá. Tá gravando? Já tá gravando? Eu só.